Nenhuma educação, ela é neutra. Toda pessoa que ensina, ela está passando uma ideologia ou uma doutrina. Ou seja, podemos entender que aquela pessoa que se dispõe a ensinar, jamais ela pode ser neutra. Até a forma em ser neutra já é uma forma de ensinar algo. Pessoas neutras talvez podem ensinar uma educação neutra. Já é uma forma de educar. Pessoas religiosas talvez podem ensinar educação religiosa. Pessoas marxistas podem ensinar uma educação com tendências marxistas. Então não tem como escapar. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você é um conhecedor da história do Brasil, sabe que existem 3 períodos muito importantes para compreender a educação brasileira. O primeiro período vai ser o período dos padres jesuítas, ou seja, uma educação religiosa cristã. O foco desse primeiro período é ensinar a doutrina cristã. Segundo período vai ser com a Reforma Pombalina, com o Marquês de Pombal, influenciado com as ideias iluministas. Ele vai começar a fazer um ensino mais laico, afastando da doutrina cristã, aplicando o método do iluminismo, de usar somente a razão para educar. Outro método da educação brasileira foi o positivismo, já um filho do iluminismo. O positivismo aborda que você tem que educar de acordo com os moldes positivos, ou melhor dizendo, com os moldes da ciência, ou seja, aquilo que é científico deve ser ensinado. E temos também uma educação tecnicista. A educação tecnicista é aquela educação desenvolvida por volta da década de 50 até 80, que aborda a criação, especialmente do Senai, ou seja, é uma educação voltada para cursos técnicos. Técnico de enfermagem, técnico de farmácia, entre outros cursos técnicos. Por quê? Os governantes perceberam que o mundo estava se globalizando, se tornando mais tecnológico e o Brasil estava ficando atrasado. Então desenvolveu uma educação técnica. Mas bora destrinchar aqui cada período deste. Quando os padres jesuítas eles chegaram no Brasil por volta do século XVI, o foco deles era educar uma nova nação para a fé cristã, especialmente para a fé católica. Não é à toa que hoje o Brasil é conhecido como um país de grande maioria católico. Os jesuítas, eles pegaram os nativos dessas terras, conhecidos como índios, e começaram a educar eles de acordo com a cultura e a fé ou a religião dos portugueses. Ou seja, os padres jesuítas ficaram responsáveis pelo sistema de ensino no século XVI até o século XVIII. Por quê? Eles educavam as pessoas dizendo que existia um céu, existia um inferno, existia um mestre chamado Jesus, que Jesus veio salvar as pessoas, ou seja, toda a educação dos jesuítas tinha uma finalidade, que era converter as pessoas para a fé cristã, ensinar a fé cristã através de um modelo educacional, educar as pessoas, que seria um modelo educacional de escolarização, que o foco dos jesuítas, antes de ensinar a fé cristã, também eles ensinavam a ler e a escrever. Então os jesuítas tinham esse foco, a primeira leva aí. Mas quando na Europa estava tendo um movimento iluminista, o Marquês de Pombal ele fez uma reforma nas colônias portuguesas e ele expulsou os jesuítas das colônias. Então ele fez um novo modelo de ensino com a visão mais iluminista, uma visão mais deísta do mundo, não é o Deus cristão, uma visão de que a educação ela vai se tornando mais laica.
A função é libertar o homem através do uso da razão. Saber usar livremente a razão. Trazendo um lema do próprio filósofo Immanuel Kant, fazer uso da sua liberdade, da autonomia ao indivíduo. Aqui seria um modelo educacional iluminista, que talvez isso é presente até hoje no Brasil, de as pessoas emanciparem através da razão. O modelo jesuíta de catequese ainda é presente devido à Igreja Católica ser forte no Brasil ainda. As criancinhas aí, elas que são de famílias católicas, elas vão para a aula de catequese e lá elas aprendem sobre Jesus e etc. Ou seja, no Brasil, as primeiras escolas foram aulas de catequese. Então, pegou esses dois primeiros períodos aí, educação jesuíta, católica, e educação iluminista, laica e deísta. Mas o segundo período vai ser com o positivismo. O positivismo também é uma corrente filosófica que veio lá da Europa. Normalmente, as pessoas mais cultas aqui do Brasil pegavam seus filhos e mandavam lá para a Europa. Chegando na Europa, eles viam os movimentos filosóficos que mais estavam fortes na Europa. E automaticamente eles traziam esses movimentos para o Brasil. Então, o Brasil vem se tornando cada vez mais um ambiente, quase que um laboratório de ideias europeias. As ideias cristãs, as ideias iluministas e tem as ideias positivistas com Auguste Comte. Auguste Comte, ele abordava que a evolução da sociedade humana parte de 3 princípios. O primeiro princípio, o princípio teológico, a crença nos mitos ou a crença em deuses. Segundo período, o período metafísico, a crença nas ideias, ou seria a crença filosófica ou educação filosófica. E Auguste Comte, ele fala que a filosofia ou o pensamento dele faz parte do terceiro período de evolução da humanidade, que é o pensamento científico, ou como ele bem vai pautar, o pensamento positivo. Uma boa educação é aquela educação para o Comte, aquela educação que ensine algo positivo, algo científico. Não é à toa com esse movimento começa a aparecer o cientificismo. Ou seja, as pessoas vão cada vez mais abraçar a ciência como a verdadeira forma de conhecer a realidade. É por isso que começa a ter o cientificismo com grande influência do positivismo de Auguste Comte. Porém, vai ter com Anísio Teixeira, aqui no Brasil, ele vai trazer o movimento tecnicista. Que o Brasil, na década de 60 até 80, era visto como um país atrasado, de forma educacional e de forma escolar. A educação do Brasil era baixa e, ao mesmo tempo, a escolarização era baixa. Esses 2 fatores aí que são importantes para o desenvolvimento de uma nação, o Brasil não tinha educação nem escolarização. Então, e o Brasil também não estava tendo técnica, ou seja, o mundo todo estava se desenvolvendo com o movimento capitalista e o Brasil era um país visto como um país de terceiro mundo atrasado. Então, automaticamente, o governo brasileiro começa a aplicar medidas de cursos técnicos para que o Brasil tivesse uma aceleração. Grande parte dos brasileiros não tinha nem completado o ensino médio. Então, eles colocaram que, quando a pessoa completasse o ensino médio, ela deveria sair já com curso técnico, ou de torneiro mecânico, atendente de farmácia, alguma coisa que automaticamente pudesse ingressar essa pessoa no mercado de trabalho. As consequências disso estão até hoje no Brasil. Muitas pessoas não querem fazer faculdade, um curso superior. Elas querem ter um curso técnico, porque a sociedade capitalista de hoje, ela quer que você tenha uma técnica e essa técnica seja oferecida para o sistema que está aí presente. É um sistema que necessita de pessoas especializadas em determinada coisa para gerar riqueza. E o Brasil não tinha pessoas especializadas para gerar riqueza. Por quê? Percebe que a história da educação no Brasil é meio conturbado. Porque uma hora era uma educação cristã religiosa.
Aí tem uma reforma com Marquês de Pombal, não é mais uma educação cristã religiosa, já é uma educação com a visão iluminista. Depois o processo educacional já não é educação iluminista, mas já é uma educação positivista, uma educação com foco simplesmente na ciência. Depois vem uma forma de educação, uma educação voltada para a técnica. Ou seja, percebe aí que a educação ou a escolarização no Brasil, ela não é neutra. Ela bebeu e bebe de diferentes fontes de ensinamento e de conhecimento. Então não dá para você dizer que a educação brasileira ela é marxista. Não dá para você dizer que ela é cristã. Não dá para você dizer que ela é técnica. Parece que ao longo da história mostra aí que ela é um conjunto de muitas experiências que algumas deram até certo, mas outras nem tanto. Então, espero que esse conteúdo possa ajudar você a compreender a história da educação no Brasil. É só minha contribuição aqui como um estudante de filosofia e bons estudos para você. Fui!